E imagina só a cena. Você sai para procurar os jumentos que seu pai perdeu e, no meio do caminho, descobre que seu destino é ser o primeiro rei de uma nação inteira. Pois é, essa é a história surpreendente de Saul, um cara comum que foi jogado num papel extraordinário. Vamos mergulhar em como um fazendeiro se tornou um monarca, um passo de cada vez. E olha, com muita relutância. Para a gente entender bem essa jornada, vamos passar por 4 momentos que são cruciais. Primeiro, a unção secreta que dá o pontapé inicial em tudo. Depois, a confirmação disso através de sinais divinos. Aí vem a revelação pública de um rei que, bem, estava escondido. E por fim, a reação bem dividida do povo a tudo isso. Então, para começar, esquece qualquer cerimônia grandiosa. Tudo começa no encontro secreto, bem longe dos olhos de todo mundo. Olha que situação. O profeta Samuel encontra Saul, que a essa altura só estava preocupado com os jumentos da família e simplesmente derrama óleo na cabeça dele. A pergunta que Samuel faz é mais uma afirmação, né? Mas para Saul aquilo deve ter sido um choque absurdo. Ele não era príncipe, não era um guerreiro famoso, era só o filho de Quis. E de repente, ele é o escolhido de Deus para liderar Israel. E para Saul não achar que estava ficando maluco ou que era alguma pegadinha, Samuel dá para ele um roteiro bem claro, com 3 sinais que iam acontecer naquele mesmo dia. Eram eventos bem específicos, quase um mapa divino, para dar uma solidificada na fé do Saul nessa missão que, convenhamos, era bem assustadora. E agora a gente vai para a segunda parte, que é quando aquela unção toda secreta começa a ser confirmada por uns eventos públicos bem extraordinários. E não é que acontece mesmo? Bem perto do túmulo de Raquel, aparecem 2 homens com a notícia exata que o Samuel tinha cantado à pedra. A preocupação mais pé no chão do Saul, os jumentos, está resolvida. Isso já confirma a primeira parte da profecia e, com certeza, a credibilidade do Samuel começa a crescer na cabeça de Saul. Pouco tempo depois vem o segundo sinal. 3 homens que estavam a caminho para adorar a Deus encontram Saul. E sem nenhum motivo aparente, eles oferecem 2 pães para ele, exatamente como previsto. Passo a passo, aquele roteiro profético vai se desenrolando na frente dele, empurrando Saul cada vez mais na direção do seu destino. Mas o clímax dessa jornada, o sinal que realmente muda o jogo, é o terceiro. Saul encontra um grupo de profetas e, de repente, o Espírito de Deus vem sobre ele com tanta força que ele começa a profetizar junto com eles. Esse sinal não foi algo externo, como os outros. Foi uma transformação interna, mas que todo mundo podia ver. E a forma como o texto descreve isso é fundamental. Não diz que ele agiu diferente. Diz que ele se tornou um outro homem. É uma mudança de identidade mesmo. Ele deixa de ser o simples fazendeiro para ser alguém que foi tocado pelo divino. Essa transformação foi tão, mas tão chocante para o pessoal que conhecia ele, que a pergunta que eles fizeram virou um ditado popular em Israel. Falar Saul também está entre os profetas era um jeito de mostrar espanto com algo totalmente inesperado. Isso só mostra o quanto esse evento foi fora da curva para o Saul que todo mundo conhecia. Mas olha só esse detalhe que é crucial. Depois de todas essas confirmações divinas, quando o tio dele pergunta o que aconteceu, o que o Saul fala? Ele só menciona os jumentos. Ele esconde a parte mais importante de todas, que ele foi ungido para ser rei. A relutância dele é quase palpável. Ele ainda não aceitou, não abraçou esse destino. Ok? A história agora sai dessa experiência particular do Saul e vai para o palco nacional. Israel inteiro se reúne para a escolha pública do seu primeiro rei. O que o Samuel faz? Ele junta todas as tribos de Israel. O plano era usar um sorteio sagrado para mostrar para todo mundo, publicamente, quem Deus tinha escolhido. Era um momento de uma expectativa gigantesca. E o processo começa, eliminando as tribos uma por uma. A tensão só aumenta. A tribo de Benjamim é a escolhida. Depois, a família de Matri. E, finalmente, o nome que a gente já esperava é anunciado. Saul, filho de Quis. A escolha secreta de Deus agora é confirmada na frente de todo mundo. Só que tem um probleminha. No auge do drama, no momento em que todos os olhos deveriam se virar para o novo rei, cadê ele? O homem do momento simplesmente sumiu. A nação inteira fica procurando seu líder recém-nomeado. E a resposta divina de onde ele está é quase cômica, para não dizer outra coisa. Ele está escondido no meio da bagagem. É isso mesmo. O homem que deveria liderar exércitos estava se escondendo, totalmente sobrecarregado pelo peso daquele momento. Isso mostra perfeitamente a mentalidade do Saul. Beleza!
como o rei finalmente arrastado para fora do seu esconderijo, vamos ver qual foi a reação imediata e, assim, bem polarizada do povo. Quando finalmente colocam ele na frente do povo, a aparência dele causa uma impressão imediata. Ele era um homem alto e imponente, ele tinha cara de rei. Essa aparência dele contrastava totalmente com a sua relutância, mas, pelo menos visualmente, ele preenchia todos os requisitos. A reação é na hora e totalmente dividida. A maioria da galera comemora, grita "Viva o Rei!". Mais um grupo, que o texto chama de Filhos de Belial, basicamente uns dissidentes, despreza ele. Ficam se perguntando como é que esse sujeito poderia salvá-los. A liderança de Saul já nasce sobre o fantasma da dúvida. E qual é a resposta de Saul para essa sua primeira prova de fogo como líder? Silêncio. Ele se fez de surdo, ele ignora os insultos. Fica a pergunta, né? Foi um ato de paciência, de sabedoria, ou foi só um sinal de passividade e medo? O texto nos deixa com essa dúvida, já preparando o terreno para o tipo de rei que ele viria a ser. E assim que termina este primeiro capítulo da monarquia em Israel. A história de Saul nos força a pensar sobre o que é, afinal, a liderança. É um chamado divino? É ter o apoio do povo? Ou é, no fundo, a decisão pessoal de assumir a responsabilidade, mesmo quando o medo manda a gente se esconder? A jornada de Saul estava só começando, e essa pergunta vai ecoar por todo o reinado dele.